Olá pessoal, olha só, você em algum momento já deve ter se deparado com os termos oração e enunciado e também deve ter se perguntado se esses dois termos são equivalentes. Em sala de aula, a gente costuma utilizar orações para fazer análises sintáticas ou morfológicas, quando você escreve aquela frase verbal no quadro e trabalha o conteúdo específico com seus alunos. Em relação ao enunciado, é muito comum a gente utilizar essa palavra quando pede para que um aluno faça a leitura de uma pergunta da prova, né? Leia novamente esse enunciado aí que você vai entender. Então, se a gente for levar em conta os aspectos da vivência escolar, a gente pode entender que o enunciado está voltado para uma questão de sentido e uma oração para uma questão de análise da língua. Bom, em termos bem gerais, faz sentido eu relacionar o enunciado com o sentido e a oração com a estrutura, com o aprendizado da própria língua. Só que a gente vai mostrar aqui nessa aula, através de concepções linguísticas, a diferença que vai muito além desses aspectos usuais aos quais me referi. Eu vou mostrar para vocês que o enunciado é muito mais abrangente e tem mais diferenças em relação à própria oração. Vamos fazer isso aqui levando em conta a concepção interacionista, que tem como o grande filósofo da linguagem, o Mikhail Bakhtin, que é bastante utilizado em salas, em universidades, em cursos de pós-graduação, mestrado, enfim, certo? E vamos fazer aqui a análise mostrando a diferença entre os dois conceitos e, por último, se você ainda tiver alguma dúvida, vai tirá-las por meio dos exemplos. Então, para a gente entender isso aí bem direitinho, eu vou mostrar aqui alguns slides. Como este aqui, olha só, em que nós mostramos exatamente isso que eu acabei de dizer. A oração, pessoal, está voltada para a concepção estruturalista da linguagem, enquanto que o enunciado está voltado para uma condição interacionista, uma concepção interacionista. Como é que funciona isso aí? De um aspecto bem geral, o que eu vou chamar de estruturalista tem a ver com estrutura. Então, é uma forma de conceber a língua como uma organização, como um sistema linguístico organizado. A partir do domínio desse sistema linguístico, eu consigo falar, eu consigo escrever bem. Então, é importante que eu reconheça todas as unidades internas que compõem a língua, que no caso são as orações. Essas orações têm os seus termos sintáticos, que têm também suas palavras isoladas, enfim. Tudo isso aí vai compor a estrutura da língua. Enquanto o estruturalismo vai trabalhar com a oração, com aspectos isolados para a gente fazer descrição da língua, o enunciado vai se preocupar com a interação social. Então, dentro de uma concepção interacionista, eu não trabalho oração, eu trabalho enunciado. Por quê? Porque o enunciado é um elemento vivo da nossa língua. Ou, em outras palavras, eu posso dizer que o enunciado é uma estrutura semântica, é uma estrutura que vai muito além do significado da própria palavra. Afinal de contas, pessoal, é por meio do enunciado que eu vou mostrar como é que ele se constitui uma unidade de comunicação discursiva da língua, enquanto a oração é apenas uma estrutura da língua. Para ficar mais claro, vejamos isso aqui, olha só. Veja que toda vez que eu quero me expressar para alguém, eu preciso escolher uma forma de fazer com que essa expressão se concretize. Então, à medida que eu escolho uma forma, eu estou escolhendo um gênero textual. Então, gêneros textuais eu posso definir como tipos relativamente estáveis de enunciados, de acordo com a concepção bakhtiniana. Ou seja, gêneros textuais são tipos de enunciado que eu devo utilizar de acordo com a situação em que eu me encontro ou em conformidade com a minha intenção discursiva. Para ser mais claro, se eu quero me comunicar com uma pessoa que está distante de mim, eu não posso utilizar o diálogo oral, porque essa pessoa, obviamente, está muito longe, não vai me entender. Então, eu posso fazer isso por meio de um e-mail, eu posso fazer isso por meio de uma carta, eu posso fazer isso por meio de um telefonema. Então, eu estou usando gêneros textuais para me comunicar com essa pessoa. Esses gêneros textuais estão carregados de enunciados. Enunciados que são a representação dessa comunicação através de uma interação.
ok? Então, se eu sei que os gêneros textuais são tipos de enunciados, esses enunciados, ou seja, esses gêneros textuais, eles vão ter um conteúdo temático, uma construção composicional e um sentido. Antes de eu explicar cada um deles, deixa eu mostrar aqui a oração para vocês perceberem a diferença. Olhem que os enunciados, eles se realizam dentro de um gênero textual. Eu preciso escolher um gênero textual para que eu possa produzir aqueles enunciados, para que aqueles enunciados tenham sentido. Telefonema, peça teatral, através de um poema, através de uma canção, através de um ofício, de um requerimento, de uma notícia de jornal. Então, eu preciso fazer com que esse enunciado chegue ao meu interlocutor por meio de um gênero textual. A oração não vai se preocupar com questão de gênero textual. A oração eu utilizo dentro do gênero textual, mas através de recortes. Então, por exemplo, em uma carta, que é um gênero textual, a carta que constitui um enunciado, dentro dessa carta eu posso analisar frases de uma maneira isolada, pegar frases ou períodos e fazer análise de suas orações coordenadas, subordinadas, dos seus tipos de sujeito, tipos de predicados, enfim. A oração ela se preocupa com os elementos sintáticos. Os enunciados se concretizam por meio de gêneros e eu vou me preocupar com o sentido desses enunciados a partir da estrutura dos gêneros. Todo gênero textual tem que ter um conteúdo temático. O que é isso? É o tema daquele texto ali, certo? O tema daquele enunciado, o assunto daquele enunciado. O gênero textual precisa de uma construção composicional. Eu consigo reconhecer o que é um poema porque eu sei que um poema tem estrofes e versos. Eu sei que uma redação escolar ela vai ter o parágrafo de introdução, os parágrafos de desenvolvimento e também os parágrafos de conclusão, cada um com a sua função, né? O outro desses elementos constitutivos da linguagem, no caso do enunciado, é o estilo. E quando a gente fala de estilo, segundo Bakhtin, a gente se refere às manifestações perceptíveis nos gêneros textuais do indivíduo, ou seja, a maneira individual com a qual o indivíduo se manifesta através de um gênero textual. A gente vai perceber muito a questão do estilo na maneira como o enunciador vai utilizar a língua para dizer o que ele pretende. Então, se a gente está falando aqui de gêneros orais, o tom que ele usa para determinadas palavras é um estilo individual dele. Se eu estou falando de escrita, a presença de determinadas palavras, vamos dar aqui um exemplo, numa dissertação, se ele usa muito a palavra contudo, se ele usa a palavra outro sim, se ele coloca muito termos invertidos, começando uma oração pelo predicado, depois por um sujeito, enfim, a maneira individual sempre vai estar presente nos gêneros textuais, certo? Por isso que a gente costuma dizer, né, de acordo com Bakhtin, que todo enunciado, oral ou escrito, primário ou secundário, é individual, o enunciado é individual, e por isso ele reflete essa individualidade do falante, né? A gente pode falar falante ou também quem escreve. No entanto, é importante dizer que nem todos os gêneros são igualmente propícios a tal reflexo de individualidade. O que é que isso quer dizer? Que vai acontecer determinados gêneros, no caso aqui vamos colocar os gêneros secundários, que não tem como você perceber o estilo individual. Por quê? Porque esses gêneros já têm uma estrutura própria. Por exemplo, os ofícios. Não há como você perceber estilo individual no ofício. Diferente, por exemplo, de uma apresentação de seminário. E por fim a gente pergunta se na oração não existe estilo, né? E a resposta é não, porque é justamente essa a diferença de oração para enunciado. Se o enunciado tem um conteúdo temático, uma construção composicional e um estilo, a oração ela está desprovida desses elementos justamente porque ela é um recorte de um gênero textual. Ou seja, a oração, quando você pega qualquer frase e expõe, essa oração já não faz parte mais do gênero textual que você estava trabalhando. Eu não vou saber se aquela frase é de uma letra de música, é de uma dissertação, não dá para saber. Por essa razão, a oração está destituída dos elementos constitutivos que nós mostramos aqui no enunciado. Não há estilo, assim como não há construção composicional e nenhum conteúdo temático definido na oração. Vou mostrar isso aqui para vocês através das diferenças de uma maneira mais particular. Vejamos aqui. O enunciado diz que tem autoria, enquanto que a oração não tem autoria.
Mas, professor, o que é que eu vou entender com essa coisa de autoria no enunciado que não tem na oração? Gente, olha só. Quando eu digo que uma oração não tem autoria, é possível uma pessoa entender o seguinte. Deve haver algum erro, porque se eu escrevo a frase o gato é branco no quadro, essa frase tem uma autoria, que sou eu quem está escrevendo a frase. Bom, dentro das concepções linguísticas, principalmente levando em conta aqui a concepção interacionista, a oração ela não tem autoria. Por quê? Porque não faz a menor diferença quem escreveu a frase o gato é branco no quadro. Por que não faz a menor diferença? Eu vou dar aqui um outro exemplo. Supondo que numa sala de aula, o professor veja que os seus alunos estão indisciplinados, estão conversando bastante, e aí ele para e diz o seguinte: a porta está aberta. E, consequentemente, há um silêncio grande na sala de aula diante desta frase que o professor acabou de falar. Por que é que houve esse silêncio? Porque aquele enunciado ele tem uma autoria. Ou seja, a pessoa que pronunciou aquele enunciado faz toda a diferença naquele contexto, que no caso, sala de aula de uma escola. Ao dizer que a porta está aberta, os alunos provavelmente vão fazer silêncio, vão reconhecer que estavam atrapalhando a aula ou vão se retirar da sala de aula, aqueles que não quiserem ficar. Então, o enunciado ele tem uma autoria porque a pessoa que pronunciou a porta está aberta conseguiu causar um efeito na sala de aula. Ele conseguiu o silêncio que ele precisava. Então, a autoria demonstra uma autoridade de quem falou esta frase em sala de aula. Ok? Então, aí nós temos um enunciado. Agora, se eu coloco no quadro a frase a porta está aberta, a posição do autor não existe, porque ao escrever isso no quadro, tanto faz um professor escrever ou um aluno escrever. Para o leitor, não vai fazer a menor diferença. Então, a única coisa que eu vou entender de a porta está aberta é que, ao escrever aquilo no quadro, eu vou analisar seus termos sintáticos, mas não sei quem escreveu que a porta está aberta. Quem é o autor daquela frase no sentido de qual é a diferença que faz para mim saber quem escreveu aquela frase. Na oração, isso não faz a menor diferença, porque a oração é desvinculada de uma comunicação, de uma interação. A oração se volta, portanto, à análise linguística dessa frase isolada do seu contexto, ok? Bom, temos outras diferenças que eu vou mostrar aqui para vocês. Solicita a atitude responsiva. Enquanto o enunciado solicita uma atitude responsiva, a oração não solicita nada. Então veja que é uma consequência de autoria. Se eu sei quem está pronunciando aquele enunciado, eu vou reagir a ele. Isso dentro da concepção do enunciado. Na oração eu não vou reagir. O que eu vou chamar de atitude responsiva é o efeito que aquele enunciado vai causar a mim. E quando eu falo de enunciado, eu não estou falando apenas de frases, de orações, de frases simples, como a que eu acabei de mostrar no exemplo anterior. Mas, de qualquer maneira, ela serve para exemplificar. Solicitar uma atitude responsiva é provocar uma reação no interlocutor. Isso significa que, ao ouvir que a porta está aberta, eu preciso tomar uma atitude em relação àquele enunciado. Eu vou ficar quieto na sala, eu vou sair da sala de aula, eu vou contestar que a sala estaria fazendo muito barulho. Então, há uma atitude responsiva, mas vai muito além de enunciados simples. Por exemplo, se você lê um poema, da Flor Bela Espanca, do Manuel Bandeira, do Carlos Drummond, e aquele poema suscitou em você uma concordância ou uma discordância em relação ao sentido, ao tema, ao conteúdo temático daquele texto. Então, houve uma atitude responsiva. Por mais que você não possa responder diretamente ao interlocutor, no caso um poeta já falecido, aquilo provocou em você uma reação de concordância ou discordância. Você pode escrever uma resenha crítica sobre aquele texto. Você pode levar esse texto para uma sala de aula e discutir com outras pessoas a temática dele. Então, essa é a atitude responsiva. O ser humano não é um sujeito passivo, como se mostrava dentro da concepção estruturalista. O ser humano ele absorve a informação, mas ao mesmo tempo ele reage.
E essa reação também mexe com a pessoa que pronuncia, com o enunciador, porque ele vai formulando o seu discurso conforme a reação do outro, ok? Então essa é a atitude responsiva, que na oração não existe atitude responsiva. Se eu digo que a Terra é redonda, a oração em si não suscita nenhuma resposta de concordância ou discordância. É apenas uma frase descontextualizada, a partir da qual eu não posso fazer nenhuma interferência discursiva. O enunciado também, gente, é amparado em uma realidade imediata, enquanto que a oração não tem esse amparo. Vamos entender aqui o que seria essa realidade imediata. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que entender o seguinte. Se eu digo para você que uma oração suscita uma resposta, e significa que essa resposta está amparada em uma realidade. Ou seja, em outras palavras, o que vai me fazer gerar aquela oração é um contexto. A realidade imediata é o contexto que faz com que este enunciado seja criado naquela situação. Então, colocando aqui um outro exemplo. Quando eu digo, por exemplo, eu digo o seguinte: aquela moça é inteligente. Você vai pegar essa frase, aquela moça é inteligente, no quadro não vai fazer nenhum efeito. Mas dentro de um determinado contexto, ao dizer que aquela moça é muito inteligente, eu posso estar me referindo a uma situação real, em que realmente há uma moça inteligente numa festa, eu posso estar ironizando a beleza dessa moça, eu posso estar querendo amenizar outros defeitos dessa moça, colocando a inteligência como algo que realmente faz valer a pena conhecer essa moça. Então, isso significa que eu vou me amparar em uma realidade. O efeito daquela frase é imediato àquela situação, certo? Muito bem. Também eu vou relacionar a questão do sentido que o enunciado tem e a oração não tem. Veja, gente, que um enunciado é capaz de proporcionar vários sentidos ao meu interlocutor, certo? Então, voltando aqui ao exemplo de a porta está aberta, veja que há vários sentidos pelos quais eu posso entender aquela frase. Quando eu digo a porta está aberta, voltando à questão da sala de aula, um aluno mais desatento pode se levantar de sua cadeira e achar que o professor apenas quer que ele feche a porta. Se a sala tiver um ar-condicionado, né, o aluno pode entender que ele apenas quer que feche a porta. Ele pode até perguntar: professor, quer que eu feche? O professor, por sua vez, vai entender se quer que eu feche como um sinal de educação do aluno que quer fechar a porta para que a aula continue, ou o professor pode entender aquilo como um deboche, porque aquele aluno se nega a sair de sala e apenas está fazendo uma piada ao dizer: quer que eu feche? Então veja que o enunciado ele suscita vários sentidos, certo? E esse sentido tem um posicionamento. Então, se o aluno diz assim: quer que eu feche a porta? O enunciado agora é do aluno. O professor entendeu como um deboche. Então, o professor percebeu o posicionamento do aluno em relação a aquele enunciado, certo? Assim como em um poema, eu posso ter uma visão, por exemplo, positiva ou negativa do mundo. Assim como outra pessoa que leu o mesmo poema pode achar que aquele autor não foi tão pessimista quanto o primeiro achou. Então, a questão do sentido tem a ver com todas as possibilidades de interpretação que o enunciado suscita, enquanto a oração não mostra essa questão. Na oração, quando eu digo, por exemplo, gosto de queijo, eu não vou entender mais nada além de gosto de queijo. Agora vamos transformar a oração em enunciado. As pessoas estão colocando a sua comida, né? O garçom está lá preparando, alguém está servindo os pratos e você chega com o prato e diz: gosto de queijo. Então eu posso querer dizer com isso que eu não gosto de carne. Ou eu posso querer dizer com isso que eu quero muito mais queijo do que carne. Capriche no queijo e você vai colocar no meu prato. Então percebam que a oração tem sentidos. A oração não, o enunciado tem sentidos, enquanto a oração não tem. Outra diferença é em relação à alternância de resposta. O enunciado tem alternância de resposta, enquanto que a oração não solicita essa alternância de resposta. Mas o que é que eu vou entender com alternância de resposta? Bom, de uma forma bem simples, se duas pessoas conversam, há uma alternância de resposta ou uma alternância de sujeitos, não é verdade? Eu digo olá e você responde oi, tudo bem?
Tudo. Então, há uma alternância de resposta porque você responde ao enunciado anterior, certo? Mas essa alternância de resposta, ela vai muito além de um simples diálogo. Há uma alternância de resposta também quando eu leio determinado texto, eu entendo determinados enunciados e eu vou utilizar esses enunciados em outras situações. É o que eu vou chamar aqui da questão de você, do dialogismo. Você traz o conteúdo, o discurso de uma outra pessoa para o seu discurso em uma situação posterior, quando você faz uma referência a esse enunciado de alguma forma. Seja através da produção de um segundo texto, por exemplo, uma resenha crítica, em que você vai anunciar o que foi dito, seja através de qualquer outra situação. Vou dar aqui só um exemplo mais rápido. Vamos supor que você tem a seguinte frase. Pegando aqui, por exemplo, a frase do Pequeno Príncipe, que diz assim: tu és eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Veja que, quando eu pego essa frase, veja que, vamos supor o seguinte, há uma discussão entre duas pessoas, vamos supor que dois namorados, pelo WhatsApp, um se sente ofendido com a reação do outro, ou com a possibilidade de um término de relacionamento. E aí essa pessoa manda pelo WhatsApp a frase: tu és eternamente responsável por aquilo que tu cativas, né? A outra pessoa, o interlocutor, ao receber aquela mensagem, ela, naquele mesmo instante, já consegue entender e atribuir um sentido àquele enunciado. Então, vejam só, esse enunciado teve uma alternância de sujeito. Por quê? Porque quem escreveu essa frase foi o autor do livro Pequeno Príncipe, Antonier de Saint-Exupéry. Mas quem utilizou essa frase foi uma outra pessoa que está magoada com a possibilidade de um término de relacionamento. E ela escreveu esta frase com alguma intenção. A intenção de fazer com que o outro reflita sobre a atitude dele. Essa pessoa que escreveu essa frase mostrou que o enunciado tem essa alternância de sujeito, porque eu estou usando o discurso do outro para uma intenção minha. Então, a partir de um princípio do dialogismo, que também é bastante mencionado em Bakhtin, eu tenho uma intenção ao escrever essa frase, certo? Ao mesmo tempo que para outra pessoa, essa frase vai fazer um sentido a partir do instante em que ela possa assimilar a uma situação real de uso. Ou seja, qual seria essa situação real? A possibilidade do término do relacionamento por conta de algo que ele tenha feito. Então, veja que eu peguei um enunciado eu peguei uma frase de um livro e transformei em um enunciado. Mas se eu uso essa frase apenas para separar sujeito de predicado, ou apenas se eu analisar como uma dentre tantas frases de um mesmo autor, que no caso é o autor do livro, eu vou entender que ali eu tenho apenas uma oração, porque é uma dentre tantas frases que compõem a obra e, analisando-a isoladamente, não faz nenhum sentido, ok? Também nós temos aqui a questão do sentido e significado. Eu dei esse exemplo aí, um vai complementando o outro. Só para a gente fechar nessa parte, se eu pego a mesma frase do Pequeno Príncipe que eu acabei de falar, tu te tornas eternamente responsável pelo que tu cativas. Se eu pegar essa frase isoladamente, eu só vou conseguir, depois de muito esforço, entender o que ela significa. Mas é muito difícil compreender isso descontextualizada a frase. Certo? Então, o significado, na verdade, ela vai amparar apenas o significado do dicionário. Pegando um exemplo mais simples, quando eu digo o menino é bonito, você entende porque você sabe o que é menino, você sabe o que é bonito. Então, você entende o significado da frase. Mas ele não é suficiente para que eu entenda o sentido, que é o que vai proporcionar ao enunciado. O enunciado vai colocar aquela frase dentro de um contexto para que eu possa atribuir a ele, ao enunciado, os vários sentidos. E por fim, gente, o enunciado tem uma entonação ou uma expressividade, enquanto que a oração não tem. Bakhtin já dizia que nenhuma palavra é neutra. Ou seja, nenhuma palavra é desprovida de intenções. E as nossas intenções também estão presentes na maneira como a gente faz a entonação de determinadas frases. Isso é fundamental, inclusive, para a gente mostrar que o interacionismo vai provocar também as intenções discursivas na fala e não apenas se prender à escrita como o estruturalismo. Então, se eu digo que a fala tem uma entonação, a maneira como eu me expresso, a maneira como eu faço essa entonação
ela tem uma intenção por trás. A oração, ela tem entonação? Na verdade, ela tem uma entonação gramatical. O que é isso? Eu só percebo as entonações por conta de, por exemplo, o sinal de interrogação, o sinal de exclamação, as reticências que eu vou colocar dentro do enunciado. Mas eu posso ter, por exemplo, uma frase afirmativa em um tom mais incisivo, em um tom mais melancólico, em um tom mais sarcástico, e na oração isso não é possível perceber. Então, quando eu digo, por exemplo, eu adoro este assunto, eu posso, pela minha entonação, estar expressando sinceridade. Realmente eu gosto desse assunto. Mas também eu posso estar expressando um desânimo. Eu adoro esse assunto. Também posso estar expressando um sarcasmo. Eu adoro esse assunto. Então veja que a entonação, que isso é possível perceber no enunciado, diz muita coisa a respeito dele. Transmite um sentido e suscita a resposta do interlocutor. Enquanto que na gramática, se eu escrevo de uma forma afirmativa, eu adoro esse assunto, eu não tenho outras interpretações possíveis, porque a entonação ela está limitada à questão do ponto que foi colocado na frase, ok? Muito bem. Vamos aqui também para os enunciados, as frases em si, para ver se ficou bem claro isso aí para você. Olha só. Ela é muito inteligente. Será que eu vou ter aqui uma oração ou um enunciado? Vejam, a maneira como ela está postada aqui é uma oração. Por quê? Quando eu digo ela é muito inteligente, eu estou aqui eliminando ou deixando de lado uma coisa importante. Quem foi que falou isso? Quem disse que ela é muito inteligente? Porque quem diz faz sentido para que eu possa entender essa frase. Lembra que eu falei lá atrás do exemplo de a porta está aberta? Quem fala a frase atribui a essa frase uma carga de responsabilidade muito grande. À medida que se eu escrevo no quadro ela é muito inteligente, tanto faz eu escrever como qualquer outra pessoa. Ela não tem mais nenhuma intenção, não tem nenhum outro sentido a não ser fazer com que você analise seus elementos de maneira isolada. Então aqui eu tenho uma oração. Para que eu transforme ela é muito inteligente em um enunciado, eu preciso de um contexto, eu preciso de uma realidade imediata. Eu preciso, por exemplo, atribuir vários sentidos a essa oração. Por exemplo, quando eu digo que ela é muito inteligente, eu posso querer dizer que ela não é uma pessoa tão bonita, mas isso obviamente dependendo de um contexto, certo, pessoal? Por exemplo, uma pessoa quer conhecer essa menina e ele me pergunta, olha, como é que ela é? Eu digo assim, rapaz, ela é muito inteligente. Então, se essa pessoa que perguntou tem a intenção de sair, de namorar com essa pessoa, ele pode achar esse adjetivo ser muito inteligente como algo compensador em relação à beleza física desta moça, né? Então, para ele pode não ser algo tão animador. Veja que a palavra inteligente em si carrega um aspecto positivo, mas dentro desse enunciado ganhou uma carga negativa. Agora, se eu digo assim, ele é uma pessoa que adora estudar, adora vários assuntos, adora conversar, discursar, e ele me pergunta, e como é que é essa moça? Eu digo, olha, ela é muito inteligente. Então ele vai se animar por conta dessa frase. A mesma frase com entonações diferentes, com contextos diferentes, certo? Então agora tem um enunciado, porque essa pessoa, ao dizer que essa moça é muito inteligente, ele ficou animado para conhecê-la, né? Se essa pessoa costuma fazer muitas atrapalhadas e alguém me pergunta como é que ela é, eu digo, ela é muito inteligente. Obviamente, eu quero dizer que ela não é nada inteligente. Então, percebam aí a dimensão de conceitos. Do mesmo jeito, gente, pegando aqui um outro exemplo, não gosto dessa carne. Ora, se você diz não gosto dessa carne, veja que dentro de um contexto, eu posso querer dizer várias coisas. Eu posso dizer que eu sou vegetariano, não gosto dessa carne. Mas dessa talvez esteja limitando o tipo de carne. Então vamos para um outro sentido. Eu posso dizer que eu não gosto de carne mal passada em relação à carne bem passada. Ou eu não gosto de carne cozida em relação à carne assada. Não gosto dessa carne. Veja que suscita várias respostas, mas dependendo do contexto. Também eu posso dizer que eu não quero comer aquela carne por algum motivo. Certo? Então, eu estou colocando minha comida, as pessoas sabem que eu gosto de carne, mas aí eu digo, não gosto dessa carne. Vai ver que eu não gosto da maneira como essa carne foi preparada, vai ver, eu percebi alguma situação indelicada, alguma falta de higiene por parte de quem preparou a carne,
e aí eu digo não gosto dessa carne no sentido de que eu não quero comer essa carne, certo? Então, tem outros sentidos que a gente pode atribuir a um enunciado, ok? Se eu digo apenas não gosto dessa carne, de uma maneira isolada, eu tenho a oração, certo, pessoal? Então, é isso aí. Espero que tenha ficado clara essa diferença de oração e enunciado. Qualquer coisa, dentre outras obras, eu trabalhei muito esse gênero do discurso de Mikhail Bakhtin, que é bastante utilizado nos cursos de graduação na área de linguística, e é nela que a gente se baseia para produzir as nossas aulas, os nossos discursos, levando em conta a nossa intenção com o trabalho com a língua portuguesa, ok? É isso aí por hoje.